a Deus. Mais uma reunião de jovens está começando agora. Às 18 horas estamos iniciando. Quero agradecer a presença de todos já presentes, pedir que Deus abençoe a vida de cada um, pedir as bênçãos do Senhor neste culto também, nesta interação, neste trabalho. Hoje nós estamos aqui com o irmão Martim Lutero presente, o irmão Helder não pôde vir, teve alguns imprevistos ali, não pôde estar presente, pediu para que eu e o irmão Martim Lutero estivéssemos tomando conta desta parte dessa interação. A nossa banda, né, os nossos músicos, a irmã Suzana, como sempre, está aí, irmã Natiele, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, o Mandel Mesac também já está há muito tempo. Nosso backing vocal, o irmão Starpoliani, acabou de chegar, Deus te abençoe. Lá na projeção, o irmão Elio Neto, e no som lá, o irmão Ezequiel Davi, que Deus possa abençoar a cada um. Vamos começar cantando da página 4, Coração Igual ao Teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. E logo após eu já convido o irmão Martim Lutero para estar fazendo a abertura dessa reunião. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia! Dá-nos um coração, Pai, um coração igual ao do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Mais uma vez, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
Aleluia. Glória a Deus. Irmão Martim Lutero, pode vir fazer a abertura dessa reunião. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um dos jovens que estão chegando. Aqueles que forem chegando, vão sentando aqui na frente. Deus abençoe os irmãos aqui da transmissão, né? É um prazer, com muita alegria que a gente começa esse momento dos jovens, agradecendo, falando do amor de Deus para com todos. Irmã Aline, ajuda a gente aqui no back. Senta com a irmã Esther aí. Pega o microfone, ajuda a gente aí. Os jovens estão chegando ainda, a gente precisa do apoio de vocês que estão aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer algo aqui. A gente está aqui, como o irmão Tiago falou, né? O irmão Helder não pôde estar. Está ali com o papai dele. Está enfermo. Não foi possível estar aqui. E a gente veio para dar esse apoio. Para colocar aqui à disposição. Em 1 João, na epístola, se vocês quiserem abrir o livro, pode ficar sentado mesmo. É só um comentário que eu quero fazer. Diz assim, no versículo 12, no versículo 10, na verdade: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Muito bom. Aquele que ama seu irmão. Então é importantíssimo você amar o seu irmão, porque às vezes a gente não vê Deus no mundo. A gente quer ver Deus, mas Deus está no seu irmão, só basta amá-lo, né? E não há escândalo nenhum amar o seu irmão. No versículo 12 vem falando assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Glória a Deus. Então você amando, Deus é bondoso com você, perdoa o seu pecado, porque Ele diz, Ele próprio: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, você tem o perdão dos pecados. Basta arrepender. No versículo 14, ele vem falando assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Você crê que você é forte? Você tem que crer, porque é a palavra de Deus falando. Porque sois fortes. Ele escreveu para vocês, jovens. E a palavra de Deus está em vós. Amém? Ou a palavra de Deus não está em vós? Você crendo na palavra, a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Muito bom. Já vencestes o maligno. No 15 ele vem falando: não ameis o mundo, jovem. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está bem claro, né? O amor do Pai não está nele. No 16 vem: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, jovens, sois fortes, mas tem as coisinhas que dá os deslizes, né? E o mundo passa, a Bíblia vem falando, o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz, olha bem, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Levante, fique de pé, feche seus olhos. Logo após o irmão Ezequiel, Davi está lendo os salmos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado de fazer essa abertura deste culto, cantando hino, falando do amor de Deus e vendo que o Senhor não nos desampara. Falando para nós, escrevendo para nós jovens, citando nós jovens na Bíblia, na Tua palavra que é a verdadeira, Pai.
Oh Deus, nós te agradecemos por saber que o Senhor está do nosso lado. Isso nos dá uma força, Pai, a mais, nos dá um combustível a mais para trabalhar, meu Deus, para fazer a tua obra, para anunciar o teu evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de 1 hora dedicarmos, Pai, o nosso horário aqui para te louvar, para te engrandecer, meu Pai. Obrigado. Recompense o nosso pastor por ter nos dado essa oportunidade, tem acreditado nos jovens, Pai, para fazer esse trabalho. Que o Senhor possa recompensar, ajudá-lo ali, em Indiara hoje na Santa Ceia, que o Senhor possa estar presente com aqueles irmãos. E aqui conosco também, nessa parte dos jovens, no culto também, a partir das 7 horas, que o Senhor possa estar conosco, abençoando, Pai, porque eu creio que o Senhor já chegou antes mesmo do primeiro chegar aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, abençoa este culto, o louvor, Pai, a interação dos jovens aqui hoje, que o Senhor possa estar conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e desde já te agradeço, Pai. Amém. O irmão Ezequiel estará fazendo a parte da leitura dos Salmos. Podem ficar de pé. Deus abençoe cada jovem aqui presente. Graças a Deus por mais essa oportunidade, né, que Deus nos deu de estar aqui na casa dele. Um domingo, dia do Senhor, Deus nos guardou e aqui estamos, né? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 125. São salmos curtos, mas tem coisa boa escrita aqui. Encontraram? A segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Que Deus continue abençoando cada jovem. Podemos assentar. Maravilhoso esse salmo, irmão Ezequiel Davi. A segurança daqueles que confiam em Deus. Você tem depositado a sua confiança no Senhor Jesus? Amém. Amém. Isso é bom de ser ouvido, né? Hoje nós vamos ter o trabalho continuando, né? Igual foi dito domingo passado. O trabalho com este livreto, A Divindade de Jesus Cristo. Eu creio que todos trouxeram. Alguém não trouxe? Se alguém não tiver trazido, a gente pega lá no fundo para vocês estarem trabalhando, tá? E antes de começarmos esse trabalho, vamos cantar mais um hino. Bendito serei. Está na página 100. Bendito serei. Logo após já estaremos começando este trabalho, que hoje eu creio que vai um pouquinho mais, então nós vamos aproveitar o tempo. Se atentamente ouvir a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos.
estar iniciando este trabalho, eu gostaria de pedir, agora nós já não vamos mais cantar nem nada, então podem descer e ficar ali na frente. Os meninos lá do fundo, se quiser, os que derem para vir, na verdade, já pode vir aqui para cá. Vamos colocar aqueles banquinhos aqui, irmão Martim? Eu acho que pode pegar até um daqueles ali. Nós estamos fazendo este trabalho, a divindade de Cristo. Quem não tem a apostila? Levanta a mão. Então todos têm, graças a Deus, isso é bom. A irmã Suzana não tem. Quem não tiver, pode pegar a apostilinha para a gente estar fazendo este trabalho. A respeito da divindade de Jesus Cristo. Eu creio que todos deram uma lida, né, no livreto. Todos os jovens leram o livreto, amém? Aí, não foi todo mundo, não. Mas está descendo aí para estar continuando. Depois nós vamos ter umas perguntas. Então o irmão Martim Lutero vai ficar com o microfone sem fio para poder estar andando, né, no meio dos jovens aí. Ficar aqui mais pertinho de vocês, né? Uma cidade bonita. Deus te abençoe, meu irmão, melhor. Amém. Aí, graças a Deus. Vamos estar fazendo uma leitura completa de capa a capa. Eu creio que não vai demorar muito. É pequenininho aqui, é em torno de 28 páginas, então coisa rápida a gente termina. Todo mundo pode acompanhar no livreto. Eu vou fazer filho, o irmão Martim Lutero vai estar fazendo o pai, pode ser? Então tá. Esse é o livreto que a gente recebeu lá do Crentes da Bíblia, né? Pastor Febron e nos trouxe mandou esse livreto, e toda a mocidade está trabalhando. Em Diário eu creio que já foi até finalizado. Está faltando Goiânia finalizar, então nós vamos começar. A divindade de Jesus Cristo. A criança aqui pergunta: Pai, me explique sobre Deus. Deus é Espírito, um ser infinito, supremo, criador de todas as coisas, e Ele veio ao mundo para tornar-se carne para a pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Me explique como tudo começou, como era Deus antes dele encarnar-se em Jesus? Filho, Deus já existia antes de criar qualquer coisa. Ele não teve princípio de dias e nem fim de dias. Ele é eterno. A Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Nós não sabemos quando foi esse princípio. Pode ter sido há milhões, bilhões ou trilhões de anos. Aqui tem uma curiosidade, né, que geralmente nesses estudos científicos, sempre que eles fazem aquela datação de carbono, falam que foi há tantos bilhões de anos atrás, e foi há tantos trilhões e milhões e não sei o quê. E Deus já existia antes de tudo isso. Deus é um ser eterno, ele não teve princípio e nem terá fim, né? Essa é a definição de eterno. Se for colocar lá no dicionário, é algo que não teve início e algo que não tem fim. E Deus é eterno, amém? Uau, quanto tempo! Sim, filho, mas lembre-se, Deus não está limitado ao tempo e ao espaço como nós. Ele pode começar a contar a história pelo fim dela. Lembre-se, Ele é eterno e não está limitado a nada. Para que você entenda melhor, vamos fazer uma viagem no tempo e imaginar que estamos ali nesse princípio. Vamos nos debruçar sobre uma arcada, como num teatro, e ver como tudo se desenrolou. Veja, não há nada, nada mesmo, nem um átomo, nenhuma molécula ou uma luz cósmica, somente Deus. Vamos supor que isto que vemos seja Deus, o grande Espírito, e tinha em si atributos e vivia com seus pensamentos. Mas o que é um atributo? Vamos dizer que é uma capacidade de Deus. Em Deus estava o atributo de Criador, Salvador, Curador, Consolador, ser Pai, ser Filho e ser Espírito Santo e tudo mais. Veja, Deus é a fonte de todo amor, pureza, justiça, e Ele desejava ter uma família para relacionar e ter companheirismo
com ela. E como ele fez para poder manifestar esses atributos? Vamos devagar, filho. Deus não tinha forma, porque espírito e pensamento não têm forma. Então, a primeira coisa que ele teve que fazer foi criar uma forma para si mesmo. Como assim, pai? Filho, Deus teve que expressar seu pensamento. E você sabe que uma palavra nada mais é do que um pensamento expressado. Observe, antes de você falar qualquer coisa, primeiro você tem que pensar naquilo que vai falar. Como? Por exemplo, antes de você falar laranja, primeiro você tem que pensar em laranja. Tudo que falamos, primeiro temos que pensar. Ah, sim, estou entendendo. Quer dizer que Deus moveu-se de pensamento à palavra quando ele se expressou? Isto mesmo. Primeiro ele era um pensamento, e quando ele se expressou, uma parte de Deus formou este corpo palavra. Um corpo espiritual, chamado o Logos de Deus, ou o Verbo de Deus, ou Deus. Isso aqui foi uma das perguntas que a gente teve na última interação, né? Qual que era o significado da palavra Logos? Né? Quer dizer corpo palavra, mais para frente a gente vai ver aqui. Logos, o que é Logos? É o nome que os teólogos dão para este corpo palavra, que um dia se encarnaria. Então, este corpo palavra é o próprio Deus com todos os seus atributos que haveria de se manifestar? Sim, meu filho, este Logos foi chamado de Filho, mas ele é o próprio Pai, o Deus eterno. Ele e o próprio Jeová, ele é o próprio Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, El Shaddai, o Elohim, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nele estavam todos estes títulos, como também Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio dos vales e etc. Muitos atributos, né? Muitos atributos que Deus tinha. Pai, por que os pregadores dizem que Deus criou primeiramente um filho? Não, meu filho, Deus não criou outro Deus, mas observe que era o próprio Deus nesta forma de corpo-palavra chamado Logos, que prefigura Deus em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em São João 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, estou entendendo. Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento? Sim, só que antes ele tinha um corpo espiritual, chamado Logos. E aqui no Novo Testamento, ele gerou um corpo de carne, através de Maria, e habitou nele. Ele foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja, meu filho, ali está esse corpo-palavra, que são os pensamentos expressados de Deus. Veja, Deus agora tem uma forma, e nela ele começará a criar todas as coisas. Então, no princípio, a gente tinha ali Deus, e Deus criou esta forma, este Logos. E através deste Logos ele começou a operar e começou a trabalhar na criação, né? O Logos, este corpo palavra, né? Eita. Através do Logos ele começou a trabalhar, e agora nós estamos chegando na parte da criação. Primeiro ele criou os anjos, e eles passaram a adorá-lo. Aí ele passou a ser chamado de Deus, pois a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Depois ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Isto foi antes do primeiro dia da criação. Então veja, agora Deus vai criar a luz e separá-la das trevas. Este foi o primeiro dia. Eu sei o que vem depois. Será a expansão chamada céus. Depois ele separa a terra dos mares, cria a vida botânica, o sol e a lua, animais, peixes, criou todo o mundo físico. Veja que nesta forma ele criou o homem, Adão, à sua imagem
e semelhança. O homem primeiramente foi feito um ser espírito, porque esta é a imagem de Deus. Mais tarde Deus lhe deu um corpo de carne. E deste corpo tirou Eva? Isso mesmo. E também do seu espírito foi separado o espírito feminino, porque quando Deus fez Adão, macho e fêmea o criou. E quando o homem pecou, isso deu oportunidade a Deus para manifestar seus atributos de curador, salvador, consolador, graça, amor, misericórdia, perdão. Veja, Deus não poderia revelar-se ao homem como ele era primeiramente, pois isso seria muito misterioso para nós. Então ele veio manifestando-se pouco a pouco, até que revelou-se completamente em Jesus Cristo, seu Filho. Filho, você está compreendendo? Sim, estou entendendo. Há uma palavra muito usada, chamada teofania, que quer dizer manifestação de Deus. Como assim? Deus, nesta forma de corpo, palavra, logos ou verbo, manifestou-se muitas vezes e de várias maneiras aos homens. Uma vez ele apareceu para Moisés no Monte Sinai, em uma sarça ardente. Ele apareceu para Abraão, para Manoá, pai de Sansão, para Gideão, como anjo do Senhor, e este era o próprio Senhor. Às vezes ele apareceu em forma humana. Para Abraão apareceu como Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e deu pão e vinho para Abraão. Outra vez Deus apareceu para Abraão em forma humana, acompanhado de 2 anjos para cumprir a sua promessa. E nesta ocasião discerniu o coração de Sara. Certa vez Moisés queria ver a Deus e lhe pediu isto. Mas Deus disse que ninguém poderia ver a sua face. Deus pôs Moisés na fenda da rocha. E quando Moisés o viu, foi pelas costas e disse que parecia as costas de um homem. Estas teofanias eram Jesus Cristo prefigurado em forma humana, por exemplo. Quando o pai de Sansão pediu ao anjo do Senhor qual era o seu nome, ele respondeu: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Isso nos faz recordar da profecia em Isaías 9, versículo 6, quando diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Então Jesus é Deus encarnado? Sim, ele mesmo disse que eu e o Pai somos um. E no Evangelho de São João nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Sim, vejo que você está entendendo. As Escrituras nos dizem que nele, Jesus, habitou toda a plenitude da divindade. Que maravilhoso! Vemos então que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Sim, no Novo Testamento não se fala mais em Melquisedeque, Jeová Rafá, Elohim, porque tudo é manifestado em Jesus Cristo. Você não deve confundir as manifestações de Deus com a sua encarnação. Sim, Senhor. Deus em morfe. Há uma palavra grega, morpene, que explica isso. Esta palavra é usada no teatro quando um personagem representa vários papéis. Ele muda de aparência e de vestes, mas é sempre a mesma pessoa. Certa vez ele apareceu para Jó em um redemoinho de vento. O redemoinho não era Deus, mas Deus estava no redemoinho. Então era Deus naquela coluna de fogo que guiou Israel no deserto? Sim, foi o grande Deus. Veja, lá em Hebreus 1, versículo 1, diz que ele se manifestou muitas vezes e de maneiras variadas, mas agora ele se manifestou de maneira permanente em seu Filho. Então, recapitulando,
Deus, no princípio, criou o verbo logos, palavra, corpo, palavra, e a partir dele começou a criar as coisas. E após ter criado o mundo, criado as dimensões, criado tudo, ele começou a aparecer ao seu povo em teofanias. E agora ele aqui cria um corpo permanente para ele estar habitando aqui. Nós já estamos entrando no Novo Testamento, né? Continuando aqui. Como assim permanente? Porque Deus gerou um filho, não criou, mas gerou um tabernáculo de carne, Jesus, seu filho, para que ele, por meio dele, pudesse manifestar seus atributos de Salvador, curador, libertador, amor, misericórdia, perdão, tudo. Você se recorda que o anjo Gabriel foi a Nazaré e falou com a Maria, noiva de José, e disse-lhe que a virtude do Altíssimo a cobriria e ela teria um filho? Sim, me lembro. Está em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Lembra que Deus apareceu a José e disse-lhe que recebesse Maria, sua esposa, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo? Sim, me lembro. Então quer dizer que o Espírito Santo é o próprio Pai de Jesus e que ele não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Sim, Jesus disse que Deus era seu Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo era seu Pai. Veja, ele não tem dois pais, um Deus Pai e um Deus Espírito Santo. O que acontece é que o Espírito Santo e o Pai são a mesma pessoa. Vamos continuar. Deus gerou em Maria aquele corpo, filho. Maria foi somente uma incubadora. Deus colocou dentro dela aquele óvulo fecundado. O gene vem do pai e não da mãe. Exemplo, se a galinha não andar com o galo, ela pode botar ovo, mas dali não pode vir o pintinho. E quando Maria deu à luz aquele menino, o verbo Logos, que é o próprio Deus, ele se encarnou ali. Por isso Jesus Cristo é 100% Deus, porque Deus habitou nele. O sangue de Jesus não era sangue de um judeu ou de um gentil, era o sangue de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Então não é dualismo, dois deuses? Não, nós não cremos em dois ou três deuses, ou até mesmo no unitarismo, o Filho sendo Pai de si mesmo. Nós cremos na deidade de Jesus Cristo, o Espírito, Pai, manifestando-se em um corpo, Filho. Isto não faz dele dois deuses. Deus não gerou Deus. Deus é um. Ele gerou um corpo humano para participar da natureza humana e morrer por nós, pois ele não poderia morrer na forma de espírito, aquele corpo palavra que foi expressado no princípio. Lembre-se, não se pode dizer que Jesus é o Filho eterno, pois o que é eterno não tem princípio e nem fim, e Jesus teve princípio, nasceu e morreu. Ah, agora entendo o que é a deidade de Jesus Cristo. Este corpo palavra, que é Deus e Espírito, foi chamado de Pai porque teve um filho e ele viveu neste filho. Desta forma, entendo que Deus expressou seu atributo de Pai e Filho. Filho, as pessoas confundem muito as manifestações de Deus como personalidades de Deus. Como assim, Pai? Exemplo, ensinam que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas e separadas, que formam a Santíssima Trindade. Três pessoas seriam três personalidades e representariam três deuses. E não se pode dizer que os três são um. Explique-me melhor sobre isso. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do mesmo Deus, não pessoas de Deus. Três pessoas seriam três deuses, como se fosse um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Explique-me o que são títulos. Títulos são manifestações do mesmo Deus. Por exemplo, um homem pode ser pai se ele gerar filho. Ele é filho porque tem pai, se for casado. Ele é esposo porque tem esposa, mas ele não é três pessoas, pai, filho e esposo.
ele é somente uma pessoa. Não confunda títulos com o nome de Deus, e muito menos como pessoas de Deus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Explique-me por que títulos de Deus não são nomes de Deus. Em Mateus 28, 19, Jesus disse que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que é para usar o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que é para usar o nome. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, mas títulos. Por isso, em Atos 2:38, Pedro nos diz que é para batizarmos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. As Escrituras nos dizem que em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, fora do nome de Jesus Cristo. Mais uma perguntinha, Pai. Depois que Deus se encarnou permanente em Jesus Cristo, ele não se manifestou mais em teofanias? Sim, filho, manifestou. Ele é Deus e ele se manifesta como quer. Veja, no Novo Testamento, Deus se manifesta através de Jesus de diversas maneiras. Em Atos 9:5, ele se manifestou na coluna de luz, dizendo para Saulo que ele era Jesus. Em Apocalipse 1:11 ao 20, nós o vemos no meio dos 7 castiçais, nos dizendo: eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, e eis que estou vivo. Nós o vemos representado como cordeiro, como leão, e em Apocalipse 10:1, como o anjo forte e o arco do pacto sobre ele. Vemos a mesma coluna de fogo sobre o irmão Brana. Bem, filho, pense sobre tudo isso que você ouviu. Confira a sua Bíblia e você verá que ela é coerente consigo mesma. Com certeza. Vou examinar mais a minha Bíblia para conhecer mais sobre a grandeza do plano da redenção. Mais uma pergunta, Pai. Como faço para me batizar? Tudo que você tem que fazer é arrepender-se e ser batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados. E aí, prosseguir em busca do batismo do Espírito Santo. Filho, agora vamos repousar na esperança de acordarmos amanhã, mas sempre preparados para a sua vinda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, finalizamos aqui essa leitura, né? Foi bem rápido, já finalizamos. A divindade de Jesus Cristo. É uma leitura bem completa, né? Começou ali no princípio, ali, lá na eternidade, antes de Deus criar ali aquele verbo, né? O corpo palavra, o logos, e assim veio discorrendo durante toda a história da humanidade, né? Ali no princípio, Deus manifestando em teofanias, fala inclusive que Deus não podia se manifestar de uma vez só, porque seria um mistério muito grande para a humanidade, e assim ele veio aos pouquinhos se manifestando, mostrando seu poder, né? E chegamos aqui até na parte do batismo do Espírito Santo. Então é uma coisa bem explicada, é bem resumido, mas foi bem explicado, né? Eu creio que todo mundo entendeu. E agora, prosseguindo aqui, eu tenho algumas perguntinhas aqui para esses jovens, e vamos ver se o povo estava atento na leitura. Na página 4, eu vou dar a dica. Na página 4, eu quero que alguém me diga quais são os atributos de Deus. Criador, libertador, amor, salvador e curador. Tá certo, amém. Isso aí. Deus, os atributos dele é Criador, Salvador, Curador, Consolador, ser Pai, ser Filho, ser Espírito Santo e tudo mais. Você vê que Deus é completo, né? Não falta nada, não tem nada faltando.
Palmas para a mãe Esther. Deus é a fonte de todo amor, pureza e justiça. E ele desejava ter uma família para relacionar-se com ela. Aí eu pergunto para vocês, essa não tem no livro, né? Mas é uma pergunta assim de reflexão. Do que serviria Deus ter um amor se ele não tivesse uma família para quem usar? Né? É algo a se pensar aí. Então assim, todos os tributos aos quais Deus tem, aos quais eram praticados ali por Deus, tem um motivo. Tem algo através daquele atributo. Então, para que serviria o atributo do amor, né? De se colocar no lugar de alguma outra pessoa, de se colocar ali, tomar as dores, tomar os pecados, né? E tomar o lugar da pessoa para morrer, se não existisse alguém com quem ele usar, né? Do que serviria esse amor se não existisse uma família para ele usar? Vamos prosseguir aqui, mais uma. O que o pecado possibilitou à humanidade? Esse aqui está na página 13. Todo mundo lá para a página 13, eu quero que vocês me respondam. O que o pecado possibilitou à humanidade? Página 13. Deu oportunidade a Deus para manifestar seus atributos de curador, salvador, consolador, graça, amor, misericórdia e perdão. Amém. Palmas para a irmã Suzana. É exatamente isso, né? O pecado, apesar dele entrar e manchar ali, né? Todo homem agora ser manchado com isso, infelizmente. Mas o pecado, ele possibilitou a Deus estar manifestando os atributos dele. Esses atributos aqui que ele tinha de curador, salvador, consolador. Esses atributos aqui de amor, né? Mais uma pergunta. Na página 25, alguém me dá a explicação dos títulos de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem me dá a explicação? Alguém? São títulos do mesmo Deus. Exatamente, pode continuar. Não pessoas de Deus. 3 pessoas seriam 3 deuses, como se fosse um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. É isso aí. Palmas para o irmão Ezequiel Davi. Isso aí é o erro de interpretação, né, da Santíssima Trindade. Eles pegam os títulos de Deus e transformam em 3 pessoas, né? E aí é onde que está a pegadinha, é nesse lugar aí. Que eles colocam como se fossem 3 pessoas distintas, mas não, são títulos da mesma pessoa. É igual está explicado aqui embaixo que um homem pode ser pai, pode ser filho e pode ser esposo. Não são 3 pessoas, é a mesma pessoa, mas são títulos diferentes para uma pessoa só. Na página 26, a interpretação errada do batismo e qual é a forma correta? Quem me dá essa resposta? Alguém? Página 26. A interpretação errada do batismo e a forma correta, né? A forma que nós batizamos. Os dois lados, né? Exatamente, os 2 lados. Os dois lados do batismo. O lado errado, que muita gente aí pega esse lado errado, e qual que é o lado correto? Eu quero que alguém me dê os 2. Quem? A forma errada é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a certa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Palmas para a irmã Natiele. É aquilo lá, né? Acabamos de ler, passamos por isso agora, né? Que veio aquela escritura que o povo toma de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é Pedro, né? Que diz aqui em Atos que é para batizar no nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São títulos, né? Não são pessoas, são títulos. Mais uma aqui. Os atributos de Deus manifestados em Jesus. Está lá na página 20. Página 20. Os atributos de Deus manifestados em Jesus. Irmão Melio Neto.
curador, libertador, amor, misericórdia, perdão, tudo. Isso aí. Todos os atributos, assim, podemos colocar como se fossem atributos de amor, né? Palmas pro Moelho Neto aí. Palmas, Moelho Neto. Todos os atributos aí da alçada, podemos dizer assim, alçada do amor, foram manifestados em Jesus Cristo. Salvador, curador, libertador, amor, misericórdia. Bons atributos, né? Agora essa eu quero que vocês respondam sem olhar. Qual que é o significado da palavra? Fecha o livrinho. Fecha o livrinho. Essa aqui é muito fácil. Qual que é o significado da palavra teofania? Minha gente, no culto passado nós estudamos O Neto isso. sabe ali. Não? Teofania, o que é teofania? A câmera aqui, ó. Parece na frente da câmera para Eu responder aí. aqui uma vez. É a manifestação de Deus. Exatamente. Palmas pro Mãovilhe. Aê. Essa aqui estava fresquinha na memória, né? Estudou ela no último culto. E agora, para finalizar, só mais uma pergunta. Por que Deus, essa aqui está na página 13, por que Deus não se revelou como Ele era permanentemente? Tipo assim, de uma vez. Por que Ele já não chegou e se revelou? Por que, irmã Esther? Como ele agir. Não teria por que ele mostrar que ele era salvador, curador, se ele não tinha alguém para curar, não tinha alguém para salvar, sendo que eles já tinham tudo lá na terra do Jardim do Éden. Exatamente. Palmas para a irmã Esther. É isso aí. É bom que no final aqui deu para ver que todo mundo estava entendido, estava estudado, né? Isso. Finalizamos nosso estudo, a divindade de Jesus Cristo e Levreta. Eu peço que vocês Dá uma lida de novo, né? É bom. Que vai ser muito bom, é um alimento assim próprio para jovens, né? Bem explicado. Serve até como material de evangelismo também. Isso, eu ia falar a mesma coisa. É muito bom ter isso em mente, que às vezes alguém aborda um jovem e ele não sabe nem o que falar, né? E esse livrinho é muito bom para explicar. Explica muito bem isso. Tudo explicadinho aqui assim, então, vocês sempre que vocês puderem, vocês dão uma lidinha para isso entrar no coração de vocês a cada vez. E estejam com isso em mente e nos vossos corações, amém? Glória a Deus. Mais alguma coisa, irmão Martinho? Eu quero falar que alguns jovens não estavam no início, né? O irmão Elder não está conosco, devido estar com o papai dele ali, teve alguns problemas de saúde e ele não está conosco essa noite por causa disso. Por isso que vocês estão vendo só eu e o irmão Tiago aqui. Ele nos avisou hoje que não poderia estar. Só queria estar passando isso porque alguns jovens não estavam no começo para ouvir. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Os músicos tomam os postos, nós vamos estar cantando mais um hino para estar finalizando. A irmã Suzana estará cantando o hino para estar finalizando este período dos jovens. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu acho que mês que vem a gente vai começar, meio corrido, mas nós vamos trabalhar aquela mensagem do El Shaddai, né, com os jovens. Se eu não estiver enganado, o culto que vem, na verdade. Vamos ver aí o que Deus vai dirigir, né? O que Deus colocar no coração do irmão Elder. Aí a gente está seguindo essa direção. Irmã Suzana estará cantando mais um hino. Logo após já estaremos encerrando e passando para o período de louvor do culto. Aleluia.
eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem sou. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegrias. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Aleluia! Glória a Deus! Descansa, é Ele que está no comando, é Ele que está tocando. Se coloque de pé. O irmão Hélio Neto estará fazendo oração para estar finalizando este período dos jovens. Foi um bom período, foi um bom estudo. Eu creio que fomos abençoados com este momento. Agora o irmão Hélio Neto estará orando, finalizando este momento, agradecendo. Deus abençoe a todos, boa noite. Fazer o período de oração com os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, ó Pai, dos jovens estar fazendo essa primeira parte do culto, ó Deus. Obrigado pelo estudo, obrigado por ter colocado os jovens abençoados na frente, ó Pai, guiando os jovens, ó Pai. Senhor Deus, os que não estão aqui por algum motivo de saúde, ó Pai, cure-os. Os que estão afastados, ó Pai, atrai-os de volta, ó Deus. Queremos todos aqui, ó Pai, para estarmos junto conosco, ó Pai, e seguir neste caminho até o final, ó Deus. Senhor Deus, agora o culto mais à tarde, mais à noite, que o pregador coloque as palavras exatas no pregador, ó Pai, que ele possa abençoar a todos nós, ó Pai. Pois assim te peço e te agradeço, ó Deus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Posso ouvir um Deus abençoe para os jovens? Amém. Glória a Deus.